Aqui com o Matheus Martinelli, Tudo bem? investidor líder da Asa Azul. Queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal, primeiramente, antes da gente começar de fato esse bate-papo. Legal. Eu sou o Matheus Martinelli, sou anjo, investor aqui do grupo GV Angels já faz 2 anos. Foi uma fase de muito aprendizado. Eu, na minha vida profissional, sou consultor de estratégia e gestão já desde 2010. Então, estou na jornada aqui aprendendo bastante esse mundo de startups, de investidor, e já conduzi 2 lideranças de due diligence e foi bem rico para minha carreira e também para conhecimento de vida. Ano passado a gente realizou o nosso evento, o Nexon, e você ganhou 2 premiações, tanto a de melhor investidor, tanto a de melhor líder de mentoria. O que te chamou a atenção quando a gente fala do mercado pet, do mercado da Asa Azul? Você chamou a atenção para a gente entrar nesse investimento? Bom, a escolha da Asa Azul, o primeiro ponto foi que quando a gente investe em startups é importante a gente ter uma diversificação da carteira, né? Então a gente ter diferentes setores ali dentro, porque é um investimento de alto risco, então a gente tem que diluir isso em setores diferentes da economia. E eu não tinha visto ainda um pitch aqui na GV Angels do setor específico de pet care. E quando a Asa Azul se apresentou aqui dentro, o que me chamou a atenção foi muito a energia da líder, o conhecimento dela e o setor principalmente, né? Então acho que é importante a gente ter a diversificação no portfólio, e o setor pet se encaixaria bem no meu portfólio, pensando também nos outros investidores anjo. Mas não só isso, né? Eu acredito muito que o setor pet hoje, o tamanho do mercado aqui no Brasil é de 75 bilhões, então é um setor muito grande no mercado. Ele vem crescendo muito, principalmente depois da pandemia, então nos últimos anos ele vem crescendo quase 2 dígitos, né? Agora está numa estabilização de crescimento, mas tem um crescimento acelerado. O terceiro ponto é que é um setor que você tem uma receita, de certa forma, contínua, né? Então um cachorro tem que tomar banho todos os meses. Ele tem que ter cuidados veterinários de tempos em tempos, então você acaba gerando uma relação ali de receita recorrente para cuidado dos pets. E o outro ponto é que é um serviço inovador. A Asa Azul, ela atende diferente de outros lugares que dão banho e tosa ou clínicas veterinárias, na qual você tem que levar o seu animal até o lugar. A Asa Azul não, a Asa Azul vai até a casa do cliente. Então isso resolve uma dor muito grande do consumidor final, do cliente, que é a comodidade, a facilidade, o conforto do seu pet. Então ela é inovadora nesse ponto. Então foi um dos motivos também que a gente decidiu o investimento na Asa Azul. Hoje, quando a gente fala da nossa tese de investimento aqui dentro do GV Angels, a gente olha muito para startups no estilo no estágio early stage, pre-seed, seed. E quanto para você é determinante a postura do founder nesse tipo de estágio que a gente está avaliando? A presença do founder é importante para você nesse mercado? Para mim, principalmente em períodos iniciais de uma startup, é fundamental a energia do founder, né? Então a gente compra, claro, a ideia, né, o business, o mercado, mas a gente também compra ali uma relação de confiança com o founder, né? Ele que vai estar tocando a empresa, ele que vai dar o direcionamento, então tem que ter um match também ali, o que você tem de visão de mundo, de mercado, com o que o founder também tem. E na Asa Azul isso foi muito preponderante, né? A Aline Lex, que é a founder da Asa Azul, é uma pessoa incrível, uma super energia, ela consegue criar relações, né? Então, como líder também ali na Asa Azul, é uma pessoa que inspira motivação. Então é importante a gente ter uma pessoa que seja visionária ali dentro da startup, que seja também muito resiliente, né? Porque a gente sabe que startup tem altos e baixos. Sim. Então é importante você não desistir, acreditar numa tese, construir relações, se precisar mudar a rota, que a pessoa também tenha coragem. Então eu vi tudo isso na Founder, né? E também isso foi um dos motivadores da decisão. E você, como Matheus Martinelli, pessoa física, qual foi o principal insight que você adquiriu liderando o case da Asa Azul para a rede? O que o Matheus Martinelli mais aprendeu nesse momento, liderando a Asa Azul, foi que a jornada das startups ela é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Às vezes você tem um plano muito bom ali e na vida real sempre é diferente, né? E sempre podem gerar caminhos diferentes que podem dar resultado tão bom quanto o plano inicial.
E hoje, olhando para esse case da Zazu, onde é um modelo muito asset light, a gente sabe que você fez um livro sobre redução orçamentária e custos. Como que esse modelo de negócio da Zazu interage com o seu aprendizado durante esse tipo de mercado e seu aprendizado ao longo desses projetos de consultoria que você foi tocando ao longo da sua carreira? É um bom ponto esse. Quando a gente fala de orçamento, eu sempre trabalhei com empresas grandes, né? Empresas de capital aberto, de grande porte, e sempre trabalhando com projetos relacionados à otimização de gastos, reestruturações. E quando eu entrei para o mundo de startup é totalmente diferente. O orçamento de uma startup é muito diferente de uma empresa grande. Então, assim, no mesmo ano você pode dobrar os seus gastos porque você conseguiu um novo canal ali de venda ou lançou um novo produto. Então, o orçamento para uma startup ele é muito dinâmico. Então, você tem que ter uma flexibilidade ali. Claro que você tem que criar um orçamento já pensando no ano seguinte, onde a empresa quer chegar, as diretrizes e o que ela vai ter que estar, o orçamento vai ter que estar conectado com essa diretriz de crescimento. Mas, ao mesmo tempo, numa startup, o orçamento ele tem que ter uma flexibilidade diferente de uma empresa de grande porte, já estruturada, né? Que as coisas vão acontecer mais de forma parecida com o ano anterior. Então, uma startup de um ano para o outro, já tudo pode estar diferente. Então, tem que ter essa flexibilidade. E quando a gente fala de Zazu, a Zazu hoje tem uma estrutura bem enxuta, né? E a gente acredita, você comentou de asset light. A Zazu, ela tem uma parte dela que é asset light, que são os serviços de veterinário, que já tem quase todas as cidades aqui no Brasil, né? As grandes capitais. Então ele depende muito de pouco ativo, assim, né? Então você consegue ter uma margem maior. Já a parte dos trucks, que são os caminhões que fazem banho e tosa, esse já é intensivo em CAPEX. Para você crescer, você tem que investir mais ali na frota. Então já seria um pouco contrário do asset light. Mas a gente acredita que a via principal que pode dar maior resultado para a Zazu são os negócios, né, que tem uma alavancagem operacional melhor, né, que seria esse de veterinário, domicílio, você consegue expandir mais, e outras novas unidades de negócio que podem, a qualquer momento, a Zazu pode estar lançando, né, a gente acredita na tese também de, por exemplo, planos de saúde animal, parcerias também com bancos ou com operadoras, então são outras linhas que têm uma necessidade de investimento menor e com margens melhores. Você, como líder da Zazu, eu imagino que você tem um contato muito grande ali com a founder, com a Aline. Como é que é seu dia a dia, a sua relação com ela? Vocês têm um contato próximo? Você participa do conselho da empresa? A gente tem um contato super próximo. Quando eu terminei de fazer o relatório de due diligence, eu apresentei para ela antes de apresentar para o pessoal, eu queria deixar ela bem confortável. E aí acho que isso foi um fator ali de diferencial que acabou gerando uma relação de confiança, né, entre nós dois. E ela até depois falou, só esse relatório de due diligence que você fez já é basicamente uma consultoria aqui pra gente. Então assim, o relatório dava alguns insights ali de pricing, que depois ela foi refletir, né, a forma como ela fazia o pricing em relação a outros competidores dela. E isso acabou gerando uma relação de confiança. Apresentei pessoas para ela, até daqui da comunidade da GV Angels. E também ajudei ela em algumas reflexões ali de análise de mercado, posteriormente a due diligence, e também mentorei 2 pessoas da equipe dela durante 2 meses, né? Então ela passou uma gerente de marketing para eu fazer mentoria, fazia semana sim, semana não, fazia um encontro com essa gerente e também com a Chief of Staff dela. Então, quando a gente falava de marketing, eu não sou especialista em marketing, mas eu trazia alguns pontos ali, principalmente em relação à reputação, como a gente poderia melhorar a questão do Reclame Aqui na plataforma, renovação das páginas delas, principalmente as páginas que tinham vínculo com o anúncio patrocinado, qual que seria o ponto ótimo de anúncio patrocinado, se a gente poderia aumentar um pouco o budget para a gente conseguir aumentar a parte de tráfego pago. Então, isso foram alguns insights bons. E em relação à Chief of Staff, foi muito mais em relação à inovação. Eu bati muito na tecla e isso foi uma coisa que eles estão desenvolvendo bastante lá, que é a inteligência artificial. O uso de inteligência artificial por toda a equipe, né? A gente até comentou que a empresa deveria pensar assim, AI first. Sempre que eu tenho um problema ou sempre que eu tenho algum trabalho que eu preciso fazer, pensar se aquilo não pode ser feito com IA para garantir uma maior produtividade, maior profundidade ou qualidade. E isso foi implementado, né? Então hoje em dia eles têm várias licenças lá dentro de IA que a empresa faz, criam os grupos ali dentro, então isso consegue gerar uma produtividade maior e você consegue ter uma equipe mais enxuta se a equipe está treinada a como fazer um bom prompt, a como utilizar a IA da melhor forma, né? Claro, você operando a IA, não também sendo refém dela. Então acho que esse foi um dos pontos que eu mais contribuí
para a Zazu. Eu acho que tudo que você comentou vai muito de acordo com o que a gente tenta trazer para a nossa filosofia do GVendas, que são nossos 3 pilares, que é o conhecimento, capital e conexão. Acredito que você, com esse trabalho junto com a Aline, fizeram um trabalho excelente. E até nessa questão do Smart Money, que a rede também consegue oferecer para os founders, quanto que você acha importante o papel dos anjos em uma associação para esses founders que estão iniciando sua jornada empreendedora agora no momento? Além de todo o trabalho que você fez junto com a Zazu, o quanto você acha que também a rede consegue contribuir para startups em estágios iniciais, igual esse formato? Eu acho que consegue agregar demais, né? Acho que principalmente o grupo aqui da GVendas é um grupo super sênior, qualificado, pessoas com vivência em diferentes setores. Tem gente de TI, tem gente de seguradora, tem gente de consultoria, de indústria, de serviços. Então é um grupo bem heterogêneo em relação a conhecimento, que conhecem de startup, já sabem avaliar ali onde está o pulo do gato em algum tipo de startup se apresentando. Então eu acho que o principal valor é o conhecimento que a gente tem aqui dentro, são pessoas super capacitadas e também, em paralelo, a própria conexão. Então as pessoas daqui, elas conhecem muitas outras pessoas. Então assim, a conexão que a GVendas proporciona, ela é muito grande, né? Então a gente qualquer setor que vier aqui, com certeza algum membro da GVendas ele vai conhecer alguém que é especialista naquele setor, que vai poder dar um feedback, né, uma avaliação adicional sobre aquele negócio. Uhum. E hoje também quando a gente entende e fala um pouco do mercado pet, a gente entende que é um mercado muito polarizado, até de certa forma muito fragmentado. Acho que as pessoas têm muito costume de levar ainda seu cachorro ao veterinário, participar de consultas presencialmente. Então, a Zazu é um case que de fato vem para revolucionar esse setor, educar de fato o consumidor para uma nova vertente, um novo modelo de negócio. O quanto que você acha que vai ser difícil nesse curto prazo para que a gente consiga atingir novas pessoas, de fato conhecer um novo market fit, um novo PMF e trazer a Zazu para outras pessoas e expandir a plataforma? Legal. O mercado realmente de pet, principalmente banho e tosa, ele é muito fragmentado. Então as pessoas costumam levar, né, os animais, os pets, para lugares regionais próximos da sua casa. Então você tem várias empresas, microempresas que têm banho e tosa. Então é um mercado super fragmentado, tem alguns grandes varejistas que têm operação, mas a operação de banho e tosa ela é fragmentada de fato. Eu acho que para a Zazu ganhar maior visibilidade, principalmente na parte de banho e tosa, ela tem que estar operando em novas cidades, aumentar ali, colocar um caminhão em várias cidades aqui no Brasil, só que tem um investimento grande em CAPEX para isso ser feito. Por outro lado, a outra linha de negócios da Zazu é o serviço de veterinário em domicílio. Então esse já existe em várias cidades no Brasil operando e você tem uma necessidade de investimento bem menor do que os trucks. Então eu acho que esse você consegue investir em anúncios patrocinados, por exemplo, para conseguir uma capilaridade maior, participar de eventos de pet. Também eles têm serviço de vacina, eles também têm serviço de registro para animal poder viajar em avião. Então tem várias receitas ali dentro que você consegue aumentar a visibilidade da Zazu com tráfego pago, tráfego orgânico, o boca a boca. Eu já vi várias vezes o caminhão da Zazu na rua, sim, na Vila Olímpia, na Vila Mariana, em Moema. Então é uma própria propaganda ambulante ali, né? Um caminhão que tem ali o logo da Zazu, os mascotes. Elas fazem também vários eventos, tanto de eventos pet, quanto eventos também para os tutores, né? Recentemente eles fizeram de sessões de yoga, então eles fazem esses eventos que acho que acaba gerando um fortalecimento da marca. Eu acho que além desse fortalecimento de marca, o case da Zazu é um case que traz muita questão de comunidade para dentro também desses tutores que a gente olha. Eu mesmo sou cliente da Zazu, recomendei para várias pessoas. É de fato uma plataforma que quando a gente experimenta, a gente tende a usar novamente. E acho que é um case muito bacana, acho que de fato nesse modelo. E se a Zazu, se a gente fosse resumir ela de bate-pronto em uma métrica financeira ou até mesmo um conceito de gestão de eficiência operacional, qual que você acha que seria o principal diferencial dela em uma frase? Transformar o cuidado pet em conveniência.